Olá, esta é a nossa terceira aula da disciplina Introdução à História. O tema desta aula é o Estatuto Epistemológico da História, segundo José Honório Rodrigues, um teórico da história brasileira. Os objetivos desta aula almeja-se que ao final dela, você, aluno, seja capaz de duas tarefas básicas: identificar a tese do autor quanto ao Estatuto da Historiografia e, um segundo objetivo, resumir os principais argumentos do autor. Repetindo, identificar a tese do autor, isto é, qual é o ponto de vista do autor sobre a espinhosa questão do Estatuto Epistemológico da Historiografia e, segundo, resumir, explicar os principais argumentos do autor. Vamos continuar na aula de hoje, portanto, buscando respostas a uma pergunta capital. O que é a historiografia? Ou que tipo de saber é a historiografia? Dito de outra forma, em que caixa do conhecimento ou dos saberes a historiografia deve ser posta ou deve ser localizada? Como disse, hoje vamos examinar, explanar, conhecer a resposta dada à questão do Estatuto Epistemológico da Historiografia, dada pelo historiador brasileiro José Honório Rodrigues. O que é a historiografia para esse autor? Qual a sua posição sobre o tema? Antes de considerar a resposta do autor, vejamos alguns informes biográficos sobre eles. Vamos conhecer um pouco a vida e a obra de José Honório Rodrigues. Quem foi José Honório Rodrigues? O autor cuja resposta vamos dissecar, examinar hoje. José Honório Rodrigues nasceu em 1913, morreu em 1987, é, portanto, um personagem, um teórico, um historiador do século XX. Foi professor, historiador, ensaísta, jornalista, gestor público e editor de fontes. Nasceu no Rio de Janeiro e faleceu nesta mesma cidade. Fez os estudos secundários no Rio de Janeiro, nos colégios Santo Antônio e no famoso colégio da elite carioca, São Bento, não sei se ainda hoje, um colégio mantido pelos beneditinos. Ele formou-se, ele cursou Direito entre 33 e 37 na Universidade do Brasil, que depois foi rebatizada com o nome de UFRJ. Além do curso de Direito, nesta época ainda não havia cursos de História no Brasil, né? Só a partir dos anos 30, 40 que começa na USP. José Honório Rodrigues fez cursos na ESG, uma instituição, a Escola Superior de Guerra, né? Que prepara as cabeças pensantes do Exército Brasileiro, né? Ao contrário do que se pensa, os militares não necessariamente pessoas acéfalas, né? A Escola Superior de Guerra é um curso de nível, como o próprio nome diz, superior. José Honório Rodrigues também fez cursos de extensão nos Estados Unidos, em 43 e 44, e na Inglaterra, cursos de extensão, cursos curtos. E esses dois cursos de extensão no exterior, nos Estados Unidos e na Inglaterra, são muito importantes na formação do pensamento historiográfico, da concepção de história de Honório Rodrigues. Ele foi muito influenciado por autores ingleses, né, e norte-americanos, diferente da maioria dos historiadores da sua geração, que são muito influenciados pela escola francesa.
José Honório Rodrigues foi também professor no Instituto Rio Branco, né? Como eu já disse, foi professor no Instituto Rio Branco e na ESG. Ele foi aluno, depois professor na ESG. E foi professor visitante em algumas universidades dos Estados Unidos, como a do Texas, em 63, 66, na Universidade de Colômbia, em 70. Foi membro da prestigiosa Academia Brasileira de Letras, desde 69 até 87, ano da sua morte, e de associações científicas internacionais, como a Real Sociedade de História, né, da Inglaterra. José Honório Rodrigues foi um autor prolífero, né? Ele escreveu bastante, ele produziu bastante. Ele editou, inventariou e catalogou fontes e bibliografias relativos à história do Brasil. Foi um autor também premiado. Ele recebeu em 1937 o Prêmio Erudição da Academia Brasileira de Letras, pela obra Civilização Holandesa no Brasil, um dos pioneiros no estudo da presença holandesa no Nordeste, e também recebeu o Prêmio Poder Legislativo Nacional por uma obra sua sobre o Parlamento brasileiro. José Honório Rodrigues foi um militante pela melhoria da teórica e metodológica dos cursos de História do Brasil. Os cursos de História, na sua época, quer dizer, nos anos 60, anos 50, eram muito amadorístico, muito formado por pessoas de direito, de letras, que não tinham lastro teórico e historiográfico propriamente dito. Como disse, ele publicou dezenas de obras, né? Há algumas delas, podemos citar 3 ou 4. Né? A Civilização Holandesa no Brasil, que eu já mencionei, que é de 1940. Teoria da História do Brasil, obra da qual foi retirado o capítulo que subsidia esta aula, que é de 49. Aspirações Nacionais, em 63, a Pesquisa Histórica no Brasil, em 52, e História da História do Brasil, uma obra inacabada em 3 volumes, não é? Que foi publicada em 78. De que trata o texto que vocês naturalmente baixaram e leram, escrutinaram? O texto, ou os fragmentos do texto, eu não peguei o capítulo completo, o texto de Zé Honório Rodrigues gira em torno das diferenças entre a historiografia e as ciências naturais. Notem já aí uma diferença com relação ao autor anterior. Eduardo K., como vimos na aula anterior, procurava assemelhar, né, a história às ciências naturais, às ciências de modo geral. O autor, como disse, vai trabalhar o que diferencia a historiografia das ciências naturais. Ele vai apontar, ele vai focalizar, como vocês viram, um conjunto de aspectos que distingue a historiografia das ciências naturais. Prefiro sempre a palavra historiografia para distingui-la da palavra história, porque a palavra história ela tem 2 sentidos básicos, né? Ela é o próprio passado, né? A história do Brasil na época X, né? Os acontecimentos do ano determinado, seria a história de uma época. E é também o saber relativo a este próprio passado. Então, história é passado e é o estudo do passado. Já a historiografia nos livra dessa ambiguidade, porque a historiografia são as obras de história. José Honório Rodrigues, nesse texto, faz uma confrontação ou uma comparação contrastiva entre historiografia e ciências naturais. As diferenças, quais são essas diferenças?
As diferenças apontadas por José Honório Rodrigues são quanto ao objeto, são três: quanto ao objeto, objetivos e o método. De outra forma, de que trata a historiografia e as ciências naturais, o que visa a historiografia e as ciências naturais, como a historiografia e as ciências naturais, respectivamente, abordam seus objetos. Para o autor, que estamos considerando nessa aula, o objeto, o método e os objetivos desses dois campos, da historiografia e das ciências naturais, são distintos. Né? Ambas são ciências, né? Esses dois campos ambos são científicos, mas são distintos. O fito, portanto, diferente do autor anterior, é distinguir ou diferenciar a historiografia das ciências naturais. Não para dizer que a historiografia não é uma ciência, mas para argumentar que a historiografia é uma ciência de perfil próprio, de perfil especial. Né? Em suma, ele vai dizer que há uma diferença fundamental entre a abordagem dos aspectos culturais e do aporte próprio da cultura, né? Quer dizer, cultura aqui entendida como os feitos humanos, né, significativos, é diferente do aporte natural, quer dizer, do biológico, do físico, etc. O pressuposto do José Honório Rodrigues e de outros autores, porque eu estou tomando ele como representativo de uma linhagem. O pressuposto de José Honório Rodrigues é que os feitos humanos somente são inteligíveis de um modo especial. Noutros termos, ações intencionais demandam os feitos humanos. Estou falando ações intencionais porque também o homem é um ser biológico, né? Ele urina, ele defeca, ele copula, e isso são ações instintivas. Né? Essas ações intencionais demandam uma forma específica de aporte ou abordagem. Sob essa ótica, adotada por José Honório Rodrigues e outros da sua escola, se pode distinguir no animal humano tanto ações instintivas, copular, comer, defecar, como ações intencionais ou propositadas, como mijar ou urinar na cova de um desafeto ou dar uma aliança. Vejamos agora, feito esse introito, como o autor distingue a historiografia nos diversos planos, nos diversos aspectos que eu enumerei: objeto, método e objetivos. Vamos agora, a partir deste momento, tratar das diferenças que eu anunciei há pouco entre as ciências da natureza e a historiografia quanto ao objeto, ou seja, aquilo que trata, que as duas disciplinas, esses dois tipos de disciplinas tratam. Para José Honório Rodrigues e outros da sua linhagem, o objeto da historiografia e do cientista natural são distintos. Vamos esmiuçar isso. O cientista natural aborda a natureza. Esse conceito aqui é muito importante. Né? O mundo exterior, né? O mundo animal, o mundo vegetal, o mundo físico. Enquanto historiador, aborda a cultura. Conceito também muito importante. Ou seja, o comportamento humano intencional. Né? A natureza, e aí começa a diferença, porque a natureza, sob a ótica do cientista, entenda-se, o cientista natural, é, diz José Honório Rodrigues, pura
exterioridade. Ninguém pergunta o propósito, a intenção de uma seca ou da ocorrência de uma epidemia, né? Embora, quando da surgimento da AIDS, alguns pastores e padres mais duros diziam que era punição divina, né? Quer dizer, uma punição dos pecados. Mas um cientista natural não aborda o fenômeno, né, sobre essa ótica. Ou seja, uma seca, uma epidemia são fenômenos meramente naturais e, portanto, deve ser explicado a partir do mundo natural, não é como coisa exterior. Para um cientista natural, um epidemiologista, por exemplo, a natureza se move sozinha. Claro que estou aí incluindo o homem, né, que tem um aspecto também natural. A natureza é autônoma, é autoexplicável, é autointeligível, né? Diferente de um teólogo ou de um religioso que acredita na intervenção divina ou que o universo natural é entremeado de forças transcendentais, né? Sobre isso, Weber dizia que a ciência torna a nossa visão mais seca, não é? A expressão que ele chama de desencantamento do mundo, né? Quer dizer, o mundo passa a ser, sob a ótica da ciência, sobretudo da ciência natural, algo assim mais despido de aspas de poesia. Bem, falei do objeto natural estudado pelos cientistas naturais. Outro é o objeto do historiador. Falei que o objeto da ciência natural é exterior, né? Por trás não há uma intenção, né? Já o objeto do historiador é a cultura que se manifesta ou as intenções que se manifestam nos feitos humanos. Vejamos alguns exemplos para deixar isto claro. O historiador encara a matança numa guerra como sendo o quê? A materialização de valores e de propósitos dos seus agentes. Conquistar território, conquistar escravos no passado, saquear, entendeu? O fora, a matança, digamos aqui, no caso da guerra, interessa pelo que esconde, pelo que revela. Há uma intenção que norteia essa ação. Há ainda uma outra diferença importante quanto ao objeto do cientista e do historiador. O cientista se interessaria por fatos genéricos. Né? Generalização não precisamos frisar, porque já foi objeto de uma explicitação, uma tentativa de explicitação conceitual na aula passada. Já o historiador não se interessa pelo genérico, né? O seu objeto é o específico. Exemplo, uma guerra, um estado, uma família, uma religião, objetos singulares, situados e datados numa palavra, únicos. Estas são, portanto, consideramos até aqui, as diferenças entre ciências da natureza e historiografia na visão de José Honório Rodrigues. Todavia, historiografia e ciências da natureza não se distinguem apenas pelo objeto focado, mas também pelo método, ou seja, a abordagem. As ciências da natureza, segundo José Honório Rodrigues, e a historiografia se separam quanto à forma de abordar o seu objeto.
A historiografia e a ciência natural abordam seus objetos por meios opostos. O método próprio da ciência natural é a explicação. É preciso ruminar esse conceito de explicação, né? Aqui no sentido filosófico e no sentido rigoroso, né? Explicação aqui nesse contexto epistemológico é o enquadramento de um fenômeno numa lei. Vejamos um exemplo, embora eu saiba muito pouco de física. Por exemplo, o voo daquele avião particular é explicado invocando as leis gerais da aerodinâmica. Explicar, portanto, é generalizar ou encaixar um fenômeno particular numa lei. Esse é o método próprio das ciências da natureza, explicar, né? No sentido de enquadrar dentro de uma regularidade, dentro de uma lei. O historiador, todavia, diz José Honório Rodrigues, procede de outro modo. Ele não explica, ou seja, enquadra numa lei, numa generalidade. Ele compreende. O método próprio da historiografia seria a compreensão. De modo simples, o conceito é bem mais complexo, mas vamos ter uma noção. A compreensão, recomendo que vocês, inclusive, pesquisem algum dicionário de filosofia, o conceito de explicação, o conceito de compreensão, para aprofundar. A compreensão na visão do autor não é elucidar leis, mas a compreensão é uma tarefa eminentemente interpretativa, ou seja, decifrar motivos, fins, finalidades, objetivos. A compreensão, enquanto método da historiografia, no dizer de José Honório Rodrigues, implica considerar a dimensão interna dos agentes sociais. Veja, falei há pouco que, segundo José Honório Rodrigues, a explicação pega os seus objetos na sua exterioridade. Os objetos do historiador, você exige para ser compreendido uma penetração na subjetividade do agente histórico, né? As intenções, os propósitos, as dimensões internas do sujeito, que pode ser formulado assim: o que ele quis, o que ele intencionou fazendo isto ou aquilo. A compreensão, diz José Honório Rodrigues, é, portanto, uma tarefa psicológica. No fato, voltamos a uma guerra, ou um golpe, palavra muito da moda, não é? O fato materializa, para usar um termo técnico, um espírito objetivado. Dito de maneira simples, quer dizer, aquele golpe concretiza, externaliza um conjunto de intenções dos seus idealizadores e dos seus realizadores. Vamos a outro exemplo, esqueçamos os golpes. Vamos dar um exemplo também próximo da nossa experiência. Uma escultura. Uma escultura, a modelagem no barro, no aço, ou em qualquer outro suporte, materializa ideias, intenções que estão na cabeça do escultor. Do mesmo modo, uma guerra encarna, quer dizer, dá vida aos motivos dos seus agentes. Compreender, portanto, diferentemente da explicação, para José Honório Rodrigues e os demais adeptos dessa escola, compreender e elucidar motivos, intenções, finalidades é, numa fórmula, ir do fora para dentro.
O que é o fora? O fora é a ação, aquilo que é apreensível pelos órgãos do sentido. No caso do historiador, apreensível pelos documentos ou pelos testemunhos. Né? Ir do fora para dentro. Outro exemplo, cotidiano. O que é que aquela piscadela quer dizer? Esse exemplo é famoso, né? Muito citado por um antropólogo famoso chamado Clifford Geertz. Né? O que é aquela piscadela? Quer dizer, fisicamente uma piscadela é apenas um bater de pálpebras, não é? Mas é uma piscadela de conspiração, de mancomunação, é um convite, porque, por exemplo, a piscadela pode ter até conotações de convite sexual, como todos vocês sabem. Vamos ainda a um outro exemplo, agora um exemplo mais típico da história. Um outro exemplo de compreensão na concepção do autor que nós estamos examinando, relembrando pela bilionésima vez, José Honório Rodrigues. Né? Não é o professor Francisco aqui que está expondo a sua ideia de compreensão histórica. Estou apenas aqui tentando traduzir para vocês, elucidar, tornar de maneira palatável uma compreensão de história de um certo autor. E vale também dizer que a ideia não é torná-los adeptos de José Honório Rodrigues, ou de Eduardo de Cá, ou do outro autor que vem depois, o Kate Jenkins, mas é mostrar que a pergunta o que é a história não tem uma única resposta. Vamos examinar 3, né? Existem outras. Né? Vamos ainda um outro exemplo da compreensão histórica. Um historiador ou historiográfica. Um historiador tem diante dele um fato como a proclamação da República no Brasil. Compreender tal fato, o que é? Fundamentalmente é, na concepção de Honório Rodrigues e dos adeptos desta concepção. Compreender tal fato, a proclamação da República, é fundamentalmente tentar captar os motivos, os fins visados pelos agentes do fato. Como Deodoro da Fonseca e os seus correligionários, os adeptos da ideia republicana, os protagonistas do episódio político. Sim, estou dizendo isso dos protagonistas porque, segundo uma fonte de época, e vocês perguntarão, e o povo? Né? Aí um testemunho de época diz que o povo assistiu aquilo bestificado. O que é que está acontecendo? Imagine, mandar o rei embora, o que é isso? Então, por isso que eu estou... Não é por uma predileção pelas elites, mas para mostrar que, no caso da República, foi uma coisa muito mais por cima de que... Né? Não foi um movimento, para usar os termos de hoje, um movimento popular. Foi um movimento das elites intelectuais. Outra palavra maldita, né? Hoje em dia as pessoas acham falar de elite. Em suma, foi um feito, os historiadores concordam mais ou menos sobre isso, foi um feito, não foi um movimento popular, vamos chamar assim um pouco anacronicamente, mas um movimento que nasceu das elites, elite militar, elite intelectual, jornalista e etc. O historiador indaga, ainda em relação ao exemplo da República, o que movia os republicanos para desejar o fim da monarquia e a implantação da República? Civilizar o Brasil? Já que alguns republicanos achavam que a monarquia era uma forma de governo ultrapassada, anacrônica. Outro motivo que pode ser encontrado, pode ser investigado, substituir os padres pelos cientistas. Vamos pensar aqui a influência do positivismo com a sua hipervalorização, né? Quer dizer, que ele devia mandar os cientistas, os sociólogos. Né? Tomar o poder e o lugar dos latifundiários,
Essas são diversas motivações ou intenções que moviam os agentes históricos a realizar a República. O historiador, desta forma, toma aquele fato, aquele fenômeno exterior, a proclamação, vai desse ato aos fins, aos motivos visados pelos agentes. O pesquisador, quer dizer, o historiógrafo, o escritor da história, vai da factualidade do comportamento, da exterioridade para os fatores internos, as ideias dos agentes históricos. Bom, os feitos exteriores, as ações, elas são importantes, porque somente por meio delas, né, o historiador tem acesso ao interior, aquilo que é imaterial, mas que anima os fatos. É como se fosse uma psicanálise dos defuntos, uma operação. A operação historiográfica, entendida como compreensão, é uma operação, sobretudo, intelectual, mental, do que eu vejo ou infiro, o que não vejo. A cada emburrada do meu aluno que diz uma noite mal dormida ou antipatia pelo professor, ou pelo que eu estou dizendo. Da exterioridade do fato, você infere as intenções. Vimos até aqui as diferenças entre a ciência natural e a historiografia quanto ao objeto e quanto ao método. Vamos ver agora com relação aos objetivos. O que visam as ciências naturais e a historiografia? O que visa o historiador e o cientista? A finalidade do cientista natural, diz José Honório Rodrigues e os demais da sua linhagem teórica. A finalidade da ciência natural é encaixar um fato individual numa lei universal. Já falamos sobre isso. A queda daquele objeto específico é somente um caso da lei da gravidade. Repetindo, explicar um fenômeno é generalizar. É este o mesmo propósito da ciência historiográfica? Não. Para José Honório Rodrigues, bem distinto é o propósito do historiador. Ele quer elucidar as motivações singulares, específicas de cada fato. O cientista natural visa generalizar, enquanto o historiador visa particularizar. Note a diferença com relação ao autor considerado na aula anterior. O historiador visa particularizar ou singularizar. A historiografia seria, ou é, sob essa ótica, o conhecimento de coisas únicas. A história, diz José Honório Rodrigues, é ciência do específico, do singular, do que não se repete, das coisas únicas. Assim, por exemplo, a ambição do historiógrafo, do escritor da história, não é enquadrar uma guerra na lei das guerras em geral. Conforme José Honório Rodrigues, repito. O propósito do historiógrafo é elucidar os motivos daquela guerra em particular em sua singularidade. Sob essa ótica, mais uma vez chama a atenção para a diferença do ponto de vista com relação ao autor anterior. O historiador não estuda a guerra em geral, né? Há teóricos da guerra, há tratados dizendo o que é uma guerra. Ele estuda as guerras concretas, específicas, situadas, datadas no tempo e no espaço. A ambição do historiador, portanto,
não é generalizar, é ao contrário, especificar, singularizar, diferenciar, distinguir, desassemelhar. O historiador possui a volúpia, quer dizer, o prazer acentuado de conhecer coisas únicas. Por conta disso, José Honório diz no parágrafo 28, eu numerei os parágrafos do texto para localizar. Lá ele diz assim, que a historiografia é a ciência do que não se repete. É o conhecimento de entes únicos. Sob essa perspectiva, adotada por José Honório Rodrigues, não é tarefa do historiador generalizar. Seu objetivo é particularizar. Exemplifiquemos. O que distingue o Estado romano antigo do Estado moderno? O que distingue a família grega antiga da família contemporânea? O objetivo próprio da historiografia, o objeto próprio da historiografia é o único. E o seu objetivo é dar feição a essa unicidade. Aquilo que se ocorre uma vez, sem repetição, sem reedição, sem retorno, sem volta. Um sociólogo de uma linhagem comtiana pergunta, ou perguntaria, o que é a família? A família geral, né? Em que consiste o Estado? Um politicólogo, né, perguntaria o que é o Estado. Um antropólogo perguntaria o que é a religião, o que é a guerra, a economia. Portanto, uma preocupação com o genérico, com o universal. Já o historiógrafo, nos diz José Honório Rodrigues, cuida do concreto, do específico, do único. Digamos que o cientista, ou sociólogo dessa linhagem mais dura, mais cientificista, o sociólogo cientificista fala da guerra com G maiúsculo. Já o historiador foca as guerras do Paraguai, a Primeira Guerra Mundial, a Guerra dos 100 Anos, repetindo, objetos concretos, singulares, únicos. Comparemos, para finalizar, este tópico da diferença do que visa a historiografia e a ciência natural, o que faz diferente a historiografia das ciências naturais com relação à finalidade, à pretensão, comparemos o fazer de um biólogo e de um historiógrafo. O biólogo focaliza o objeto, o comportamento de uma formiga, né? Pura exterioridade, ele não pode se pôr no lugar de uma formiga. O propósito, o objetivo é ver como aquele tipo aquela formiga, daquela espécie, se comporta. Né? Portanto, uma generalização. Para tal, ele observa os comportamentos daquelas formigas de fora, porque ele não pode se colocar no lugar de uma formiga, pensar como uma formiga, método. Já o historiador, contrastado com esse exemplo caricato que eu fiz, já um historiador focaliza um fato humano, uma guerra, por exemplo. O seu propósito é elucidar os motivos daquela guerra, especificidade. Por isso o historiador imagina os motivos daquela guerra, pondo-se psicologicamente no lugar dos agentes históricos. Vamos concluir. E vamos concluir relembrando a pergunta norteadora desta unidade da nossa disciplina. Ainda lembram? A pergunta é: o que é a história? Na aula passada vimos, explanamos, exploramos a opinião de José Honório Rodrigues. A história como uma ciência generalizando, uma ciência tal qual qualquer outra ciência. A resposta de José Honório Rodrigues é que a história é uma ciência, mas é uma ciência especial, uma ciência ideográfica.
As ciências ideográficas são distintas das ciências nomotécnicas, das ciências generalizantes, cuja ambição, lembremos, é descobrir ou formular leis. A física, por exemplo, a ciência nomotética, enquanto a historiografia seria uma ciência ideográfica. A historiografia, para José Honório Rodrigues, como ciência ideográfica, se distingue das ciências naturais pelo objeto, como vimos, pelo objetivo e pelo método. A historiografia, repito, para José Honório Rodrigues, é uma ciência, todavia é uma ciência especial, distinta da física e das demais ciências nomotécnicas. Para José Honório Rodrigues, o conhecimento do passado não pode se efetuar do mesmo modo que o conhecimento da natureza. A história é uma ciência, todavia é uma ciência especial, particular. É uma ciência hermenêutica, um saber interpretativo, uma ciência ideográfica, uma ciência individualizante, ou seja, daquilo que não se repete, que jamais se viu duas vezes. Para José Honório Rodrigues, repito, a historiografia é uma ciência dos fatos singulares, únicos e concretos. A função do historiador, para José Honório Rodrigues, é inteligir coisas específicas, individualizar. Assim concebida, a historiografia se diferencia das ciências nomotéticas generalizantes. Por exemplo, a física, uma parte da biologia, uma parte da sociologia, a psicologia experimental. Já o objeto da historiografia é, como já falamos mais de uma vez, é aquilo que não se repete e a sua ambição é especificar. Em síntese, para José Honório Rodrigues, a historiografia é uma ciência, mas uma ciência ideográfica. Ficamos por aqui, até a próxima aula.